Bem-vindo ao canal da Mente Acadêmica. Eu sou o professor Luiz Fernando, idealizador da Mente Acadêmica, que é um escritório acadêmico para alunos de graduação e pós-graduação que desejam destravar seus trabalhos acadêmicos e estão com alguma dificuldade de análise de dados, de redação científica, de metodologia, e aqui você pode encontrar informações que vão te ajudar a resolver o seu problema. Na aula de hoje, eu vou discutir com vocês em relação ao teste quadrado, né? O teste quadrado, geralmente, nós utilizamos quando nós queremos ver a relação entre duas variáveis categóricas, que podem ter duas ou mais categorias. Então, a gente pode ter o teste quadrado 2x2, ou o teste quadrado 2x3, onde você vai ter uma variável que tem mais de 3 categorias. Então, é possível fazer isso. Mas a grande novidade desse vídeo, que eu quero que você assista até o final, que é exatamente para você ver como é que a gente interpreta o dado e como é que a gente pode apresentar o dado de forma diferente, né? Que geralmente é apresentado os resultados do teste quadrado em frequência absoluta e frequência relativa. Então é importante que a gente veja uma outra forma, porque geralmente fica dúvida se uma categoria está sendo diferente da outra ou não, só pelo valor percentual e pela frequência absoluta. Então, hoje eu vou apresentar para vocês uma forma diferente de você analisar o dado e ter mais segurança de que são diferentes, onde é que está a diferença. Então, fica até o final e assista esse vídeo. E é importante também para o nosso canal que você deixe seu like, se inscreva no canal, é um canal que está iniciando, mas é importante que você se inscreva e ative o sininho, porque sempre eu vou estar disponibilizando material de conteúdo de metodologia científica, análise de dados e redação científica para que ajude você a avançar com o seu trabalho científico. Então fica até o final, não esquece de deixar seu like. Então, sem mais delongas, nós vamos aqui para a nossa análise. Então, eu vou apresentar para vocês aqui o banco de dados que eu vou trabalhar. Então, em tese, nós estamos trabalhando na perspectiva aqui de ver se as crianças que são inativas fisicamente, elas têm uma prevalência maior quando os pais são inativos comparado a crianças que têm pais ativos. Então, é essa a relação que a gente está querendo ver nesse trabalho inicialmente aqui. Então, como é que a gente consegue fazer essa inferência de que existe essa relação? É através do teste quadrado, porque a gente pegou crianças e viu o nível de atividade física dela e classificou elas como inativas ou ativas. E a mesma coisa a gente fez com os pais, ativos e inativos, classificou eles. Agora a gente quer ver se existe essa relação entre as prevalências. Então, como é que a gente faz isso estatisticamente? Então, aqui no Jamovi, nós vamos ver aqui nessa análise de frequência, e na análise de frequência a gente vai fazer o teste quadrado aqui, ó, na tabela de contingência, amostras independentes, teste quadrado de associação. Então, quando a gente clicar aqui, o programa vai abrir essa parte de configuração das análises. Então, nessa parte de configuração das análises, o que a gente está fazendo nessa análise da proposta para hoje é que as crianças, o nível de atividade física das crianças, elas são o variável desfecho, nesse caso, né? Então, elas vão estar na coluna. E as variáveis de exposição vai ser o nível de atividade física dos pais. Imagina o seguinte, que você vai ter um banco de dados, que você vai ter nível de atividade física dos pais, por exemplo. A gente poderia ver o nível de atividade física das mães também. A gente ia ver se o nível socioeconômico das crianças vai influenciar das crianças ser mais ativas ou não, e outras variáveis que poderiam ser importantes para a gente ver disposição, para ver se existe essa relação de ser menos ativa ou não a criança. Então, aqui a gente vai imaginar essa construção dessa tabela. Então, eu vou colocar o nível de atividade física das crianças em coluna e o nível de atividade física dos pais na linha. Então, é essa leitura que a gente está fazendo nessa análise aqui. Enquanto ele vai processando, eu vou configurar as outras partes aqui. Então, aqui embaixo a gente tem na configuração essa parte aqui da estatística.
O teste de quadrado vai ser o teste ideal para fazer essa análise nessa possibilidade, nessa perspectiva que a gente está querendo ver, né, das relações aí dessas variáveis. Então, aqui vai ter marcado o teste de quadrado e aqui, quando sair o resultado do teste, ele vai apresentar só a frequência absoluta. Então, o que a gente vê aqui é a frequência absoluta. Deixa eu só voltar aqui no banco de dados e vou mudar uma parte da configuração aqui, tá? Vou aqui, rapidinho. Então, aqui no banco de dados, eu fiz só uma mudança de configuração da referência das categorias, tá? Então, agora nós temos aqui a referência, né, mudou um pouquinho, da diferença aqui da nível de atividade física inativo das crianças, que é a referência, e também o nível de atividade física inativo dos pais, que é a referência. Então, nessa tabela de contingência, a gente vai ter inicialmente, a apresentação dos valores da frequência absoluta, dos valores observados. Então, a gente tem aqui 44, 84, 20 e 108, que são os valores observados em cada uma dessa construção de tabela de contingência. E aqui embaixo a gente já tem o resultado da análise estatística, dizendo que o teste de quadrado foi significante. Então, a gente pode afirmar que existe uma diferença aqui de proporções entre essas caselas. Só que quando a gente vê isso, não diz muita coisa para a gente. A gente não consegue ver onde é que existe essa diferença, né, dos valores aqui observados. Então, uma parte importante para a gente ver, analisar, é a gente vir aqui em células, né, a gente vem aqui nessa função células, e pede para ele fazer o percentual, só que eu vou pedir para ele fazer o percentual em linhas, porque eu estou usando a referência de leitura da linha a partir do pai, do fator de exposição. Então, a partir do fator de exposição, eu estou vendo quais são os percentuais que existem de cada um dos desfechos. Então, agora a gente consegue ver que entre os pais inativos, 34% têm filhos que são inativos e 66% têm filhos que são ativos fisicamente. E entre os pais que são ativos, 16% têm filhos inativos e 84% diz que têm filhos ativos. Então, a gente já vê aqui por esse percentual, por esses percentuais, que a gente já vê uma diferença, mas nem sempre essas tabelas de contingências apresentam uma relação bem clara de onde é que está a diferença. Então, quando a gente vai construir uma tabela, né, de análise, o que é que a gente apresenta? Vou apresentar aqui, mostrar aqui para vocês como é que a gente apresenta geralmente uma tabela de contingência, né, os resultados de uma tabela de quadrado. Então, no teste de quadrado, a gente sempre vai apresentar em linha a fator de exposição e nas colunas o fator de desfecho. A variável de exposição e o desfecho na coluna. E a gente vai sempre apresentar o valor em quê? Em frequência absoluta e frequência relativa, que é o percentual. E onde é que está descrito esses resultados? Estão descritos aqui, ó, 44, 34%, 84 representa 66, 20 representa 16 e 108 representa 84. Então, a gente tem aqui toda a descrição. E tem a descrição também dos valores aqui totais das amostras, quanto existia cada um, que é possível a gente ver naquela tabela lá de contingência do resultado do teste de quadrado. Então, geralmente vocês vão ver uma tabela como essa. Mas sempre fica uma dúvida para saber assim, será que estatisticamente 34 é diferente de 15? Se 65 é diferente de 84, onde é que existe essa diferença? E no teste quadrado, ele só faz o teste geral, ele não apresenta essa diferença. Né? Então, fica sempre essa dúvida. Os percentuais aqui estão ajudando para ver que tem diferença, né? Mas a gente nunca vai ter certeza exatamente, será que é ou não é? Quem é diferente de quem? Então, vamos destravar, né, esse bloqueio aí para a gente ver como é que eu posso encontrar no Jamov se a gente consegue visualizar essas diferenças de forma mais clara. E aí eu vou apresentar aqui para vocês, voltar aqui no Jamov para apresentar como a gente pode encontrar de forma mais clara essa referência. Tá? Então, aqui no Jamov a gente tem uma outra análise, mas ela depende da gente fazer uma configuração de organização do banco de dados para a gente fazer essa leitura. Porque o que eu estou querendo fazer aqui é achar o intervalo de confiança de cada uma dessas proporções. Porque aqui no teste quadrado ele não dá essa possibilidade, mas tem um outro teste que é possível a gente ver esse intervalo de confiança.
Então, se eu tenho um intervalo de confiança, eu consigo dizer quem é diferente de quem. Então, antes de fazer essa análise, eu preciso configurar o banco de dados adicionando um filtro. Então, eu vou adicionar um filtro aqui, vou vir aqui em dados, adicionar um filtro. E aí, para adicionar esse filtro, eu preciso ver como é que estão configuradas essas variáveis, que é assim, ó, os sujeitos inativos, os pais inativos, é configuração aqui 1, certo? E os ativos são 2. Então, agora eu vou pedir para o programa me apresentar os percentuais de cada uma das categorias, só que considerando só os pais inativos e depois fazendo para os pais ativos, para eu saber os percentuais de cada um deles. Então, agora eu vou fazer isso. Então, para fazer, eu vou ter que colocar um filtro, e nesse filtro eu vou ter que dizer que ele me deu o retorno dos resultados só dos pais inativos. Então, como é que eu faço isso? Clico aqui em função. Em função, eu vou adicionar a variável pais, todo o clique aqui nela, clico fora. E depois eu quero que você me retorne só os pais inativos. Então, eu vou botar quem são os pais inativos, a referência lá no banco de dados dos pais inativos, é o número 1. Então, eu cliquei aqui nos pais inativos. Então, quando eu clicar, ele vai fazer as análises todas considerando isso. Eu vou minimizar aqui. E aí ele vai dar esse erro na análise de contingência, na análise de Q quadrado, na tabela de contingência, porque não tem como fazer se você não tiver a outra categoria. Mas aí não tem problema para a gente, que a gente não vai usar o teste Q quadrado agora. Então, qual é a análise que me dá o intervalo de confiança das proporções? Aí eu clico aqui de novo em análise, frequência, e venho aqui, ó, em teste de uma proporção, duas categorias, o teste binomial. Nesse teste binomial, eu vou clicar nele aqui, e ele vai abrir também uma tabela de configuração. Nessa tabela de configuração, o que é que eu estou querendo ver? Eu estou querendo ver a proporção e o intervalo de confiança das proporções de crianças, do nível de atividade física das crianças. Então, eu insiro aqui a variável nível de atividade física das crianças, e aí ele já vai me apresentar a contagem que foi observada, né, que está batendo 8,44 e 84, quando a gente olha só os pais inativos. Isso é um total de 28 crianças e representa 34% e 66%. E aí, está faltando aqui o quê? O intervalo de confiança. E eu adiciono aqui, ó, nessa função, estatística adicional e intervalo de confiança. Então, quando ele apresenta aqui esse resultado, ele vai apresentar o resultado aqui para mim assim, ó. Tem 44 crianças, que isso representa 34%, e você tem um intervalo de confiança de 26 até 43. Então, aquela tabela que estava descrita com a frequência absoluta e relativa, agora pode ser descrita com a proporção, a frequência relativa e o intervalo de confiança da frequência relativa. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente pode apresentar isso. Então, essa tabela aqui, que está apresentada, frequência absoluta e relativa, ela pode ser apresentada como essa tabela aqui, ó. Então, eu vou apresentar aqui, ó, 34 é 34% e o intervalo de confiança de 26 a 43. Então, agora eu já consigo fazer uma inferência mais segura e dizer quem é diferente de quem, porque vamos imaginar o seguinte, a gente vai botar isso tudo em uma régua para dizer quem é diferente de quem, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, o 10 até 23 seria o primeiro. Então, o 10 até o 23 eu vou copiar aqui e vou colar na linha aqui embaixo. Então, do 26 até o 43, eu vou copiar e colar aqui. Então, quer dizer que os intervalos de confiança das proporções, eles não se sobrepõem. Então, isso quer dizer que o 34 é diferente do 15. Então, já posso fazer essa inferência de forma mais segura, dizendo que o 34 é diferente do 15. Da mesma forma, eu posso pegar aqui, ó, o terceiro maior. Então, eu vou pegar aqui, botar aqui na sequência, de 57 a 74 e depois de 77 a 90. Então, isso aqui quer dizer que todo mundo é diferente de todo mundo. Mas nem sempre isso vai acontecer em todos os testes de quadrado. Então, é necessário a gente fazer essa leitura exatamente para a gente ver. Só que a gente nem viu ainda dessa parte aqui dos sujeitos ativos, não foi? Então, como é que eu faço para achar o intervalo de confiança dos sujeitos ativos? É de forma bem simples, é só mudar a referência lá do filtro. Então, eu vou voltar lá no Jamovi,
só para mostrar para vocês essa relação. Então, o filtro aqui, ele estava com os pais inativos, que é a referência 1. Os pais ativos é a referência 2. Então, eu vou colocar o valor 2. Então, quando eu coloco o valor 2, ele vai apresentar o valor para a gente aqui. Deixa eu minimizar. E ele já fez a contagem. Então, ele está dizendo que entre os pais ativos, 20 crianças são inativas e 108 são ativas. Então, quer dizer que essas proporções aqui e o intervalo de confiança foi o que eu levei lá para aquela tabela para construir. Então, essas proporções são também diferentes. Então, a criança ser ativa, a prevalência de crianças relativas é maior quando os pais são ativos fisicamente. É isso que o dado está mostrando aqui e a gente consegue fazer essa inferência. Tudo bem? Então, agora a gente pegou, apresentando o nosso dado de uma forma diferente, de uma forma mais segura, que eu consigo dizer assim, quem é diferente de quem. Tá? Agora eu tenho a prevalência e o intervalo de confiança dessa prevalência para fazer essa inferência de forma mais segura. Tudo bem? Então, é só fazer uma leitura de filtro, adicionar um filtro e fazer essa leitura para para chegar a essa descrição da variável do intervalo de confiança e ser adicionado na tabela. Então, agora vamos ver aqui uma outra coisa. Não vou apagar o filtro, não precisa apagar o filtro aqui, é uma coisa importante. Não precisa excluir o filtro, você vai só dar duplo clique aqui no filtro e você vai desativar ele. Então, você vem aqui e desativa. Porque se você precisar no futuro fazer a análise novamente, você vai ter o filtro lá já configurado e só mudar a referência. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a utilização de filtro aqui no Jamovi para vocês acompanharem. Então, o que a gente tem agora aqui é a descrição geral, né, que agora tirou o filtro, está fazendo de todo mundo. Então, dizendo que tem 25% da amostra são crianças ativas e que isso pode variar entre 20% e 30%. E o complementar vai ser exatamente de crianças ativas. E aqui a gente tem a tabela de contingência, né, que eu vou clicar aqui nessa análise. Né, que a gente não complementou aqui toda essa análise, a gente pediu só a linha, então a gente tem lá 34,66, 34,66, 16 e 84. Só que a gente não tem os valores totais, então os valores totais eu posso pedir aqui os valores totais também, e ele vai dar os percentuais. Tá? Então, nessa tabela aqui, o que é que a gente tem? Deixa eu só voltar aqui no Word. Então, o que a gente tem é que isso, né, que 34 é maior do que 15, e que 84 também é maior do que 65. Então, aqui vai depender, a descrição que você vai fazer do texto, vai depender de quê? Vai depender do objetivo do seu trabalho, quais são os objetivos específicos, qual é o objetivo geral do seu trabalho, e como você quer interpretar seu resultado. Você quer mostrar que a prevalência é maior de crianças inativas em pais inativos, ou o seu trabalho caminha para mostrar que crianças ativas têm maior prevalência quando os pais são ativos. Isso vai depender de como você vai apresentar seu resultado, qual é a mensagem principal que você quer passar. Uma outra coisa complementar que a gente pode ver aqui do Jamovi é ver quantas vezes o 34 é maior do que o 15. Né? Então, matematicamente, a gente já consegue fazer aqui só fazer uma razão simples, né, do maior para o menor, a gente vai ver o do menor para o maior, mas o objetivo aqui é ver quantas vezes o inativo é maior do que o ativo, né, dos pais nativos, a prevalência aqui. Ou a gente pode vir aqui também no Jamovi, que ele vai dar esse resultado para a gente. Então, eu vou voltar aqui no Jamovi. Aqui em estatística, você vai conseguir vir aqui, ó, e nas medidas comparativas e aqui é o detalhe, aqui só vai conseguir fazer isso para a tabela 2x2. Então, como está descrito aqui no próprio programa, só para a tabela 2x2. Na tabela 2x2 é possível fazer isso. Se tiver mais categorias, uma das suas variáveis não é possível fazer. Então, eu consigo calcular aqui o risco relativo. Apesar do programa estar dizendo risco relativo, dependendo do seu estudo, do tipo de seu estudo, por exemplo, o estudo que a gente está fazendo aqui é um estudo do tipo transversal, onde a gente coletou informação dos pais e das crianças no momento único, né? Fazendo um estudo transversal, uma medida transversal. Então, aqui não seria correto apresentar como risco relativo, seria o certo apresentar como razão de prevalência.
apesar do cálculo ser a mesma coisa e você poder usar essa informação. Mas a forma de escrever no seu trabalho é o quê? Razão de prevalência, tá? Então, o que é que esse resultado está dizendo? Está dizendo que a razão de prevalência é 2,2 vezes maior de ter crianças inativas quando os pais são inativos, comparado quando os pais são ativos fisicamente, né? E aí, qual é o percentual disso? Né? O percentual disso é que a prevalência de crianças que são inativas fisicamente quando os pais são ativos é de 15%. Se você bota 2,2 vezes maior, vai dar 30 e poucos, 34%, como está dando o resultado. Então, aqueles 34% comparado aos 15%, representa 2 vezes, tá? Então, seria esse resultado, tá? Seria essa interpretação do resultado. Ah, professor, mas eu não quero interpretar esse dado dessa forma. Eu quero interpretar esse resultado como as crianças ativas com os pais ativos. Então, se você quiser fazer essa interpretação, você pode fazer um cálculo de forma simples aqui, mas para não ficar confuso, para quem vai ler seu trabalho, para quem vai olhar seu trabalho e a forma de você apresentar seu trabalho, eu recomendo você fazer o quê? Levar esse 84 para a casela A, porque a divisão aqui nessa tabela de contingência é o quê? É casela A, casela B, casela C e casela D, casela D. Então, sempre aquele resultado lá do risco relativo, né, da razão de prevalência, ela está condicionada ao quê? A informação que existe na tabela A, na casela A da tabela de contingência. Então, como é possível mudar essa configuração? É simples. É só vir aqui no Jamove e aí você vai ter que mudar a configuração lá do seu banco de dados. Mas isso só vai ser possível ser feito se a sua variável estiver nessa configuração aqui de, é, de numeração, tá? De tabela de variável categórica, só que a base dela está sendo nominal, desculpa, está sendo numérica, não nome, tá? Então, do jeito que está aqui é possível fazer. Se essas bolinhas estiver com A, você talvez não consiga fazer essa configuração, tá? Então, é simples aqui. Então, eu vou mudar os pais para os pais ativos para como categoria de referência aqui, né? Pegar os pais ativos e subir. E também os filhos, botar os filhos também ativos com a categoria de referência. Então, quando eu faço isso, eu venho para cá e ele vai refazer o cálculo. Quando ele sair o resultado, ele já vai sair o resultado usando o quê? A casela A de referência aqui vai ser pais ativos com filhos ativos. Tá? Então, esperar um pouquinho aqui ele fazer esse cálculo. Pronto. Então, ele fez o cálculo aqui. Então, o que a gente tem agora é que mudou os valores percentuais porque a referência na tabela está sendo diferente, a gente mudou. Então, a interpretação também vai ser diferente. A referência é crianças ativas são mais prevalentes quando os pais são ativos. E isso é diferente quanto? Né? Então, estatisticamente é diferente. A gente já viu que, pelo intervalo de confiança, todo mundo é diferente. Então, eu posso dizer que 84 é diferente de 66%. E quando eu olho aqui para baixo, o que é que mudou aqui? O que mudou é que, como mudou o valor de referência lá, né, a casela de referência agora são pais ativos e filhos ativos, então agora eu tenho que, assim, o risco, não o risco, a razão de prevalência de crianças ativas é maior quando os pais são ativos comparado aos pais inativos. E quanto é essa diferença? Essa diferença é de 1,2. Né? Vamos arredondar aqui, pode ser de 1,3. Então, a razão de prevalência é 1,3 maior nos pais que são ativos para ter crianças ativas do que quando os pais são inativos. E aí a gente vai ter que olhar os percentuais, né? Então, dentre os pais que são, dentre as crianças que são ativas, 65% tem pais inativos, né? Então, isso mostra que 1,3 maior a prevalência, que representa aqui 84%, de crianças que são ativas quando os pais são ativos.
Então, essa é uma forma de interpretar com segurança. Então, eu recomendo sempre vocês a fazerem essa análise complementar, além do teste de quadrado, para ver o intervalo de confiança das proporções, para fazer essa inferência com mais segurança, sabendo quem é diferente de quem, tá? Então, só voltando aqui, não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E se você ficou com alguma dúvida que não foi trabalhada aqui nessa aula, não foi discutida nessa aula, comenta aqui nos comentários, deixa seu comentário, que eu posso responder de forma rápida para destravar seu trabalho, uma necessidade sua, ou então fazer um futuro vídeo explicando exatamente a sua necessidade. Então, fico por aqui, até o próximo vídeo. Mento Acadêmica. Não esquece de nos seguir também lá no Instagram, @mentoacadêmica. Até mais.